Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. No programa de hoje, Esoterismo Ocidental, com o professor Daniel Rodrigues Plácido, que já está conosco. Professor, tudo bem? Tudo bem, senhor Afonso. Boa tarde. Preparado? Agradeço. Espero que sim. Tem uma bateria de perguntas aqui, professor. Eu gostaria, antes de apresentar o professor Daniel Rodrigues Plácido, agradecer e registrar. Nós estamos aqui gravando esse programa, que será exibido posteriormente, ainda neste mês de novembro de 2024. E já estamos nos preparando para 2025. É sobre isso que eu queria falar com você, que nos prestigia com a sua audiência. Mande seus comentários, críticas, sugestões pelo nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Explica para nós aí, revela para nós quem você gostaria de ver aqui no programa, perguntas que você gostaria de fazer ao entrevistado. Participe do programa Conviver, que tem por finalidade aproximar os diferentes, para que nós possamos nos conhecer, aprender aquilo que tem de bom por esse mundo. Tem muita coisa boa, é exemplo da entrevista nossa de hoje. Muito bom. Daniel Rodrigues Plácido, professor Daniel, está conosco. Agradeço aqui a atenção do nosso companheiro, que abriu espaço na sua agenda para participar do programa Conviver. Ele é especialista em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, UFU. Ele é professor do ensino básico e autor do livro Teosofia Perennis, publicado pela editora Daimon. Esoterismo Ocidental. Professor Daniel Rodrigues, comentário inicial. O nosso programa tem um público bastante eclético e que provavelmente muitas pessoas, pouco ou quase nada, ouviram falar sobre esoterismo. No caso, nós estamos no esoterismo ocidental. Eu gostaria, nesse primeiro passo, que o senhor nos explicasse. Esoterismo é uma filosofia, é uma doutrina, é uma religião, é uma escola de pensamento? O que é o esoterismo e o que é o esoterismo chamado ocidental? Boa tarde, obrigado, Afonso, pela oportunidade. E não é uma pergunta muito fácil de responder em poucas palavras, eu vou tentar. Nós podemos colocar sobre esse assunto, acho que duas perspectivas diferentes para começar a nossa conversa. Primeira perspectiva, que eu vou chamar de uma perspectiva mais acadêmica, mais histórica, vamos dizer assim, porque hoje em dia, na verdade já há umas 3 décadas pelo menos, o esoterismo, na verdade, o esoterismo ocidental, ele se tornou um objeto de estudo acadêmico em grandes universidades na Europa, Estados Unidos, e alguma coisa agora tem começado ainda com resistência, de uma forma tímida aqui no Brasil, né? Estudiosos, pesquisadores têm se debruçado sobre isso. E nessa perspectiva mais histórica, podemos dizer que o esoterismo ocidental, ele é um campo, né? Isso é uma definição possível, ele é um campo que ele está presente na filosofia, na religião, na arte, na cultura de uma forma ocidental, na cultura europeia, na cultura do Ocidente, e ao longo do tempo, esse chamado esoterismo ocidental ele tem se manifestado através de diferentes correntes, podemos chamar de tradições
e a gente consegue identificar nessas tradições, nessas correntes, características do que seria esse esoterismo ocidental. Para ficar um pouco mais claro, vou dar alguns exemplos. Se a gente voltar para a Grécia Antiga, que é uma grande referência, né, nesse tema de estudo, a gente tinha ali, por exemplo, os cultos de mistério. Por exemplo, os mistérios de Eleusis, dedicados à deusa Deméter, e os mistérios, eles eram cultos religiosos, vamos dizer assim, e eles, uma parte, né, desses cultos era reservado a um determinado grupo, né? Haviam festividades, ritos que eram abertos a todos, públicos, uma festa pública, mas uma parte desses cultos, eles eram restritos aos chamados iniciados. Então, a gente tem uma ideia sobre o que é o esoterismo na Grécia Antiga a partir dessa noção, então, de que existiria um culto, um rito reservado a algumas pessoas. Há vários motivos e tentativas de justificar por que ele era reservado, ele era restrito, talvez porque nem todos seriam dignos, estariam preparados, há uma ideia de merecimento, né, de passar por provas, que é a própria iniciação, vamos dizer assim. Além dos mistérios de Eleusis, a gente tinha ainda no mundo grego antigo o orfismo, o culto a Orfeu, que eles também eram uma espécie de confraria mais ou menos fechada, não vou dizer secreta, a palavra secreta ela é perigosa aqui, mas era restrito a algumas pessoas. O pitagorismo, né, relacionado ao filósofo Pitágoras, à escola de Pitágoras, haveria ali uma ideia, por exemplo, de que os alunos iniciantes na escola de Pitágoras, eles não tinham contato direto com o mestre. O Pitágoras ficava atrás de uma cortina, e apenas ele falava a voz dele, e os iniciantes, os neófitos, não poderiam falar, tinham apenas que escutar. De onde vem aquela expressão famosa, o mestre disse, né? Aí, com o tempo, se o discípulo ele persistisse no caminho, fosse aprovado, depois de muito tempo ele teria o direito a ter contato direto, até colaborar com Pitágoras. A gente tem ainda no mundo grego antigo os mistérios dionisíacos, o culto a Dioniso ou Baco, e também a mesma lógica, eram festividades públicas, mas uma parte desses rituais, eles eram restritos aos iniciados ou até às mulheres iniciadas, as famosas bacantes. Então, a partir disso, né, a partir do mundo grego, começa um pouco, a gente pode circunscrever historicamente a ideia desse esoterismo no Ocidente, que seriam, então, correntes que ofereciam cultos, ritos, que eram restritos a um grupo determinado de pessoas. A ideia aqui de esotérico, né, a gente pode pensar como interior. Existe um conhecimento interior, que é esotérico, e existe um conhecimento exterior, que é exotérico. Esses termos, eles existem no grego, e com o tempo eles vão tomando esse sentido de algo interno e externo. Obviamente, as duas coisas se complementam, né? O exterior complementa o interior e vice-versa. E, continuando na linha histórica, para ficar um pouco mais claro, no mundo romano, a gente também vai ter esses cultos mistéricos, não necessariamente iguais aos gregos, mas, por exemplo, existia ali na Roma Antiga um culto de origem persa, que era o culto à divindade Mitra. E o mitraísmo, ele entrava nessa ideia de um culto restrito a um grupo, no caso, só homens, e haviam etapas da iniciação, né, graus de iniciação dentro do chamado mitraísmo. Ainda na antiguidade, já no momento que aparece o cristianismo no horizonte histórico, a gente vai ter dentro da religião cristã, por isso que eu falei que o esoterismo ele é um campo, né, num sentido mais amplo, a gente vai ter o famoso gnosticismo. Gnosticismo, só um minuto aqui, caiu. O gnosticismo, é difícil definir o que é o gnosticismo, mas era um conjunto de correntes que emergiram ali no começo do cristianismo. A origem delas é um objeto ainda de controvérsia entre os especialistas, pesquisadores, mas os gnósticos eram, alguns deles cristãos, e eles tinham rituais de iniciação, eles tinham uma interpretação da mensagem de Jesus, da doutrina de Jesus, que destoava um pouco da doutrina católica, né? O gnosticismo é um exemplo de um esoterismo cristão, nesse caso. Muito bem. Professor, nós vamos aí, o senhor é uma fonte aí jorrando conhecimento. Nós vamos passo a passo, inclusive atendendo aqui perguntas que nós recebemos por intermédio do nosso e-mail, até sugestões de trazê-lo até aqui. Eu quero, nesse instante,
lembrar aquele que está entrando aí, está surfando pela internet, você está no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, recebendo hoje o professor Daniel Rodrigues Plácido. O tema do programa é Esoterismo Ocidental. Na produção e direção geral do programa, Alex Monteiro. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma. No apoio à produção, Regina Prata. Na edição, Edi Pontes. Divulgação, Silvana Zandomene. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Esse que vos fala, supervisão, Guiomar Santana. Professor, diga uma coisa para nós aí. Esse esoterismo ocidental, ele ganha a bancada acadêmica por puro estudo de história, conhecimento do passado, ou há uma pretensão dessa cátedra de que o esoterismo tenha uma utilidade prática nos dias de hoje, alcance o pensamento da modernidade? Enfim, a pergunta é a seguinte: o estudo do esoterismo ocidental é uma curiosidade, é uma bizarria, ou ele tem alguma finalidade, alguma utilidade prática? É pergunta de quem está participando do programa hoje. Ótima pergunta. Isso vai depender muito da abordagem do pesquisador, do autor, né? Eu diria que não é apenas uma curiosidade, porque se nós constatarmos historicamente, grandes figuras do pensamento, da cultura ocidental, estiveram envolvidas com esse tal de esoterismo. Eu citei anteriormente Pitágoras, poderia citar Platão, os filósofos neoplatônicos, Plotino, Jâmblico, poderia citar no mundo medieval, por exemplo, o mestre Eckhart, algumas correntes medievais como os cátaros, mais indo para o Renascimento, grandes filósofos renascentistas foram esotéricos, Marcílio Ficino, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, o próprio Isaac Newton, considerado um dos pais da ciência moderna. Hoje se sabe, isso não é uma mera curiosidade, que ele se debruçou e se dedicou a escrever sobre alquimia e teologia, e talvez foi o último grande alquimista, e apesar do evento, da ciência moderna, do pensamento racionalista, mecanicista, o esoterismo continua tendo um espaço dentro da nossa cultura. Ao longo do século XIX, ele retorna com muita força através dos ocultistas franceses, ingleses, Eliphas Lévy, por exemplo, a famosa Madame Blavatsky, da teosofia, e ao longo do século XX isso continua, Rudolf Steiner, citar um nome de proa da nossa cultura, Carl Jung, ele não só foi um dos autores que foi pioneiro nesse sentido de levar o esoterismo a sério, e tentar entender que a alquimia, os mitos, de certa forma, tinham um valor para o conhecimento da psique humana. Então, nesse sentido, não é uma mera curiosidade. Autores como Jung, eu poderia citar outros, eles entendiam que o esoterismo é parte fundamental da nossa cultura, e, nesse sentido, entender o esoterismo ocidental, seja qual termo a gente use, é entender um pouco de nós mesmos, uma dimensão do ser humano que ela não pode ser meramente descartada. Se eu fosse dar um outro exemplo muito claro, Rudolf Steiner, ele era um esoterista, mas ele tinha uma formação de filósofo, era um homem de uma cultura absurda, e apesar dele ter uma perspectiva esotérica, nas suas contribuições, ele se dedicou ativamente a contribuições práticas, por exemplo, de que muita gente conhece, a pedagogia Waldorf, que foi uma das criações do Rudolf Steiner, e quando ele cria a pedagogia Waldorf, ele está criando ela a partir de um pensamento esotérico, de uma compreensão de que o ser humano não se limita ao seu aspecto físico, material, que existem dimensões do ser humano, sutis, anímicas, espirituais, que fazem parte do ser humano como um ser integral, como um ser, digamos assim, multidimensional. Então, nesse sentido, eu diria que não é uma mera curiosidade, há algo de prático. Agora, claro, por outro lado, olhando uma perspectiva de um acadêmico mais tradicional, que aceita estudar o esoterismo, claro que aí tem uma distinção. A gente tem que diferenciar a perspectiva daquele que é, vamos chamar assim, de um crente, de uma pessoa que está envolvida com aquilo, participa de uma determinada corrente, de um grupo, e daquele que é um pesquisador que quer entender.
Então, aí há uma distinção entre o sujeito e o objeto. E, nesse caso, claro, o pesquisador ele vai elaborar uma crítica em cima desse material que ele estuda, como um historiador faz, como um filósofo, um antropólogo, mas, ainda assim, claro que isso tem uma contribuição para a compreensão da nossa cultura, de quem somos, qual o valor, qual é o sentido, justamente tentando desmistificar uma construção que ela se estabeleceu de que o esoterismo é uma coisa simplesmente irracional, é um conjunto de fantasias, de crenças vagas, de crenças vazias. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, perfeitamente. Jorge Miranda Nigro, que participa através do e-mail, ele tem duas perguntas, eu vou colocar as duas, aí o senhor responde como achar melhor. Ele pergunta assim: tenho dúvida a respeito de formas de pensamento ou estilos cognitivos. O que significa isso? E ele pergunta também formas de pensamento ou estilos cognitivos, o que significa isso? E ele pergunta se o círculo esotérico do pensamento é uma igreja, é uma casa de oração, é um templo. Ok. Sobre a primeira pergunta, não sei se ficou clara para mim. Talvez, eu não tenho certeza, porque ele não deu aí um contexto para eu poder entender melhor. Talvez ele esteja pensando em alguns estudiosos acadêmicos, como o professor Antoine Freve, que foi um dos grandes acadêmicos aí francês, né? Ele faleceu faz uns 2 ou 3 anos, e foi um dos grandes acadêmicos que restabeleceram a dignidade científica do esoterismo como objeto de estudo. O Frebe, ele era um historiador, e em algum momento da obra dele, ele se preocupa em delimitar, mas o que é o esoterismo, para a gente poder ter esse objeto como um estudo claro, né? O esoterismo também não pode ser tudo e qualquer coisa. E ele fala que o esoterismo, ele é uma forma de pensamento, e ele coloca, na visão dele, o que se enquadraria nessa forma de pensamento, um tipo de pensamento. Por exemplo, ele diz que entre as características do esoterismo, estou até aqui com a anotação aqui, e se me permite eu vou dar uma olhadinha nela aqui, para a gente poder conceituar isso melhor, né? Ele fala, por exemplo, que as analogias e correspondências, o pensar analógico, que é típico, por exemplo, dos poetas, né? Construção de metáforas, né? Aquela famosa frase atribuída a Hermes Trismegisto, né? O que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, para que se tenha um milagre de uma unidade. Isso estaria na Tábua de Esmeralda, que é considerado um texto da tradição hermética, e que o pensar analógico, ele seria uma das características do esoterismo. Os esotéricos, chamados autores esotéricos, eles pensam de uma forma analógica, o que lembra um pouco os poetas, o que lembra, digamos assim, povos tradicionais. Eles veem o universo como um lugar de correspondências, de analogias, onde há o que a gente poderia chamar de um pensamento mágico, né? Essa seria uma forma de pensamento que faz parte do que o Antoine Freve entende como esoterismo ocidental. Então, onde a gente perceber isso, é possível que tenha relação ali com o esoterismo, né? Por exemplo. E a segunda pergunta, perdão? Então, ele queria saber a propósito do círculo esotérico do pensamento, se é igreja, se é templo, se é agremiação de estudos, o que é o círculo esotérico do pensamento. É o Jorge Miranda Nigro. Eu quero aproveitar e agradecer ao Jorge Miranda Nigro. Ele elogiou bastante o programa. Eu agradeço. A gente faz o que pode. E graças ao professor Daniel, estamos entrando aqui para uma seara nova aqui no Conviver. Eu conheço de nome a instituição que o senhor Jorge se referiu. Não conheço a fundo, nunca fiz parte. Então, a impressão que eu tenho que não é uma igreja, não é exatamente um templo, seria um grupo, né, que se dedica a investigações e a publicações nessa área do ocultismo, do esoterismo. É o que eu poderia dizer sobre eles, mas não me parece uma igreja ou um templo ou algo com essa finalidade. Seria, acho que, um grupo de livre-pensadores que tem interesse por esses temas do esoterismo, do ocultismo, e aqui no Brasil, já há muitos anos, eles se dedicaram a publicar, a estudar esse tipo de
de material, é o que eu conheço para poder falar, assim, mas não é muita coisa. Professor Daniel, pergunta muito comum aqui no programa Conviver, de acordo com o esoterismo ocidental, e até fica aquela outra pergunta, se tem ocidental é porque tem um esoterismo oriental, qual que é a diferença? Mas o que acontece, segundo o esoterismo, após a morte? Então, vou tentar responder as duas questões. Não existe, assim, o esoterismo, né? Como eu disse, é um campo, e dentro de um campo nós temos várias manifestações, eventualmente com diferenças entre elas. Tem um autor que eu gosto muito, que também é um filósofo, o Pierre Fat, que ele diz, olha, o esoterismo, para ele, não é uma doutrina. Então, a gente não vai achar uma unidade sobre todos os temas, uma concordância universal entre as diferentes correntes e autores esotéricos. Ele é mais uma estrutura, e dentro dessa estrutura a gente tem algumas semelhanças e divergências. O que eu posso dizer, né, que dependendo da corrente, essa questão sobre a vida pós-morte, ela vai ser muito diferente, e eu queria dar alguns exemplos para isso ficar mais claro, né? Por exemplo, se a gente fosse falar aqui no Ocidente, de correntes mais recentes, como a teosofia da Madame Blavatsky, como a antroposofia de Rudolf Steiner, eles acreditam, né, eles consideram que existe reencarnação. Então, o ser humano, né, a entidade humana, e os diferentes corpos que eles acreditam que fazem parte desse ser humano, o corpo etérico, o corpo astral e os outros corpos que existem, eles passam por um processo de reencarnação, por ciclos reencarnatórios, e existe, subjacente a isso, uma ideia de que há uma evolução, uma espécie de evolução, de acordo com o karma. Isso é uma leitura possível, acho que é uma leitura bastante difundida, conhecida, né? Mesmo por quem não é, assim, alguém tão aficionado por esse tema do esoterismo. Por outro lado, nós temos autores esotéricos, esoteristas, que não concordam com reencarnação. Por exemplo, temos um autor renascentista, que é o Jacob Böhme, que ele era um filósofo alemão, que ele teve uma iluminação quando ele era jovem, e depois ele escreveu esse conteúdo todo que ele recebeu por inspiração, vamos dizer assim, e o Jacob Böhme, né, em alemão, ele era protestante, luterano, e não tem reencarnação. O que ele fala sobre a vida pós-morte? Ele fala que há uma continuidade de tendências que a nossa entidade construiu dentro dela. Então, por exemplo, um indivíduo que em vida, e não tem reencarnação aqui para ele, né? Ele se regenerou, porque aí vem uma ideia de queda, né? Houve uma queda no passado remoto, teve a vinda de Cristo, Cristo trouxe, digamos, na sua mensagem, na sua prática, vamos dizer assim, princípios que todo ser humano pode seguir e imitar, e isso leva a uma regeneração interior. E aí é interessante, emendando com a outra pergunta, porque o Jacob Böhme, ele era um autor ocidental da Europa do século XVII, mas ele fala que existe um corpo sutil sob o corpo físico, e nesse corpo sutil existe, ele não chama de chakras, né? Mas ele fala de algo semelhante ao que os orientais chamam de chakras, né? E conforme o ser humano se regenera e ele consegue, digamos, completar o processo, ele está tecendo um corpo de luz. Esse corpo sutil, ele fica iluminado, que alguns autores dessa tradição do Jacob Böhme, né, eles chamam de corpo angélico, né, que seria semelhante ao corpo com o qual, segundo esse autor, tá, Cristo, depois da surgir, né, da cruz, seria semelhante ao corpo com o qual ele apareceu para os discípulos. Então, na vida pós-morte, inclusive o ser humano, ele vai ser atraído para, digamos, vibrações correspondentes ao que ele desenvolveu ao longo da vida dele. E aí ele interpreta, por exemplo, a ideia de céu e inferno, não como exatamente um lugar, mas como um estado. Então, se você se regenerou, você seguiu o caminho de Cristo, da humildade, da paciência, da caridade, a sua vida pós-morte, ela vai estar ligada ao mundo, ao paraíso,
né? Onde essas vibrações elas são correspondentes. Se você não fez isso, você vai para o inferno, para um estado similar às tendências caóticas, animalescas, inferiores. E não tem reencarnação no Jacob Boehme. Né? O que existe nele, numa escatologia complexa, que ele vai dizer que depois, num futuro distante, as almas vão ressurgir, e aí vai ser um julgamento definitivo, e cada ser vai ser atraído por aquilo que ele construiu. Né? Que essas coisas interiores vão ser reveladas no período final da escatologia. Então eu peguei 2 autores conhecidos para dizer que não há uma unanimidade sobre essa questão da vida pós-morte no esoterismo. Né? Me perdoe, faltou um autor que o senhor poderia mencionar, o senhor mesmo. E o senhor, professor Daniel Rodrigues Plácido, o que pensa a respeito? Coloca o seu pensamento aí também. Sou um autor muito mais modesto do que de importância, de capacidade do que a Blavatsky ou Jacob Boehme. Eu diria, assim, de uma forma muito franca, que eu tendo a acreditar em reencarnação, mas de uma forma mais próxima do que os orientais, talvez o budismo, entende. Qual seria essa forma? Né? Existe o processo de reencarnação, mas ele não é exatamente ou necessariamente uma evolução. Na verdade, os ciclos de reencarnação, é o que eu acredito, né? Não vou dizer que eu tenho certeza absoluta disso, se eu tivesse seria muito bom, né? Mas o que eu tento acreditar é que nós estamos presos, é a roda do samsara. O processo de reencarnação, ele continua enquanto a gente não percebe, digamos, a nossa natureza verdadeira, mais profunda, que está além, inclusive, dessa parte mais externa do nosso ser, que aí corresponderia ao que os budistas chamam de alcançar o nirvana, ou os hindus chamam de liberação ou libertação, onde cessaria esse processo, porque o indivíduo entende que, na verdade, ele não é exatamente um indivíduo ou restrito a uma individualidade, e ele alcança a sua verdadeira natureza, que seria algo eterno, atemporal. É um pouco a minha perspectiva. Mas emendando, porque eu fiquei devendo aquela pergunta sobre o esoterismo ocidental e oriental, né? Isso vai depender muito da perspectiva do autor. Quando os acadêmicos eles fazem essa diferenciação Ocidente e Oriente, eles estão entendendo, na verdade, que sim, existe no Oriente tradições que têm semelhanças ao que nós chamamos no Ocidente de esoterismo. Por exemplo, dentro do budismo, algumas escolas que têm um caráter esotérico, por exemplo, o budismo tântrico, que tem relação com o budismo tibetano, existem práticas dentro dele que são restritas a uma iniciação. O iniciante, ele não aprende certas técnicas de visualizar mandalas, por exemplo, porque é uma técnica mais avançada. A gente tem o próprio yoga, dentro da tradição da Índia. O yoga são práticas técnicas de respiração, também existe ali um conhecimento filosófico, que nós podemos considerar elas como esotéricas. Nós temos no Oriente ainda, na verdade no Médio Oriente, né, no Oriente Médio, dentro do Islã existe uma tradição esotérica, que eu conheci um pouco ao longo da minha vida, que chama-se sufismo. Os sufis, eles são muçulmanos, eles adotam o Islã, mas eles têm algumas práticas que são esotéricas, porque elas não são dadas a todos, porque se entende que exige ali um preparo, um mérito, um desenvolvimento. Então, por exemplo, certos tipos de meditação, recitações do nome de Deus, alguns sufis, talvez os nossos ouvintes conheçam, eles fazem aquele giro, né, dos derviches, ficam girando em torno do próprio eixo e vão como se fossem os planetas em torno do Sol. Isso é uma prática do sufi chamada sama. Né? Não é exatamente parece uma dança, mas não é exatamente uma dança, mas seria um exemplo de prática esotérica. Então existe no Oriente algo semelhante ao que a gente chama de esoterismo ocidental. Mas por que então os estudiosos frisam essa distinção? Porque no caso do Ocidente, esse esoterismo, especialmente no Renascimento, ele foi aos poucos sendo marginalizado. Ele foi perdendo um pouco da sua credibilidade. Por exemplo, no Renascimento era comum você ter um autor como Paracelso, que ele era médico, ele era alquimista, ele era mago, e esses campos do que era ciência, o que é tradição ou religião, não eram separados ainda em Paracelso. Mas depois de Paracelso, a gente tem rupturas. Então a gente vai ter, por exemplo, não, a alquimia não é uma coisa séria.
A química é uma coisa séria. A física é algo sério, a magia não é uma coisa séria. Então a gente vai ter uma cisão ali no Renascimento que leva o esoterismo a uma certa marginalização dentro do campo cultural. E aí, nesse sentido, que quando nós falamos de esoterismo ocidental, nós estamos se referindo a uma corrente que ela existiu há muito tempo, mas ela ficou marginalizada, e agora, né, há um certo tempo, está tentando voltar novamente a ter uma credibilidade nos estudos. No Oriente, essa cisão não aconteceu, porque o Oriente ele não passou exatamente pela revolução científica moderna da Europa. Então, nesse sentido que essa distinção esoterismo ocidental, oriental, é mais por conta dessa diferença histórica, cultural entre esses mundos, né? Mas, a rigor, haveria um esoterismo em cada uma, e há autores, como a própria Blavatsky, para fechar essa questão, que ela não vê, no fundo, distinção. Quando ela fala de uma teosofia, de uma sabedoria divina, ou de uma filosofia perene, ela entende que essa doutrina ela é universal, ela não é ocidental, oriental, ela se manifestou em todos os lugares, em todas as tradições, ao longo do tempo. É uma perspectiva possível, uma perspectiva mais universalista. Professor Daniel, pegando um gancho na sua fala, o senhor mencionou Rudolf Steiner, da antroposofia. É uma pergunta que é minha agora, que me brotou aqui no pensamento. Aquela questão dos setênios, que não é uma questão, é mais do que uma tese para Rudolf Steiner, é uma certeza que a cada 7 anos nós sofremos aí uma alteração, uma modificação no nosso destino. Tem alguma ligação com o esoterismo ocidental? Total, todo o pensamento de Steiner, mesmo ele sendo um autor que, como eu tinha dito, né, ele teve uma formação acadêmica rigorosa, ele estudou Kant, Fichte, ele primeiro foi filósofo e depois ele entrou na teosofia e depois ele criou o próprio movimento dele, a própria visão dele, que é a antroposofia. Há, sem dúvida, um pensamento esotérico, né? Essa ideia de setênio, essa ideia de relacionar, né, o desenvolvimento humano a um pensamento de ciclos, né? Então, a cada setênio, um determinado membro do que o Steiner chama de entidade humana, ele vai se desenvolvendo e, na concepção dele, a pedagogia deveria se adequar a isso. Por exemplo, por que as crianças elas estão... É muito importante a questão do brincar, do fazer, porque está relacionado ainda, né, o desenvolvimento interno dela à imaginação, ao sentimento. Então, não teria muito sentido querer uma criança de 6, 7 anos, você ali exigir um conhecimento muito racional, muito lógico, não é condizente com esse desenvolvimento interior. E o Steiner parte, né? Ele parte da concepção de que o que é físico, né, o que é material, ele tem reflexos do que é espiritual. E não só na pedagogia Waldorf, mas na própria medicina antroposófica, existe essa compreensão de que há uma influência do espiritual, do sutil, sobre aquilo que é físico, material, e isso é uma compreensão totalmente esotérica, né? Ele até define, né, a antroposofia, que seria o esoterismo para ele, né? A antroposofia, a sabedoria do ser humano, é uma ciência espiritual ou uma ciência do espírito. Partindo, aí sim, existe uma novidade no que Steiner faz, né? Porque ele acreditava que ali no final do século XIX, começo do século XX, chegou um momento que, de novo, a tradição esotérica poderia se reencontrar agora com o pensamento científico moderno. Eles deveriam se unir novamente, e por isso que ele vai dizer, então, que o esoterismo tem que seguir uma metodologia científica, né? Ou seja, um conhecimento rigoroso, objetivo, que, claro, aí é uma crença do Steiner, né? Que esse campo suprassensível, ele poderia ser objeto de um conhecimento rigoroso, que não era só uma questão de uma mística sentimental, de um sentimento interno, que os místicos há muito tempo eles falam, né, desses estados que eles experimentam, né, de união com o divino, de unidade, e para o Steiner não é uma coisa sentimental. O pensamento lógico, ele pode compreender o campo, digamos assim, do que não é sensível. E todo o trabalho dele, toda a obra dele, são centenas de livros, que ele tinha uma mente realmente incomparável, vai nessa direção, né, de fazer esse casamento de novo da tradição científica com a tradição esotérica. Claro que Steiner é uma perspectiva possível, né? Ele fez um caminho, não necessariamente todos os esoteristas foram por esse caminho de tentar uma união com a ciência moderna. Houve casos até no século XX,
de esoteristas que atacam duramente a ciência moderna, e claro que quando eles fazem isso, eles entram num caminho meio conservador, né? Eles tendem a denegrir, não, porque a ciência esotérica, ela só vê o material, ela é limitada, ela não alcança os outros níveis de realidade, e por isso a gente pode meio que descartar a ciência moderna. Tem autores que foram por esse caminho, acho que é válido também, né? Mas acaba, obviamente, caindo numa perspectiva conservadora, numa visão, vamos dizer assim, tradicionalista, né? A verdade está lá no passado, o mundo moderno é um desvio dessa tradição, dane-se o mundo moderno, temos que voltar para a tradição. Inclusive, para esses autores, no Oriente ainda, como o Oriente não passou exatamente pelo ciclo da Revolução Científica Moderna, o Oriente ainda teria mantido a sua tradição preservada, então a gente teria que dar um jeito de virar oriental. É mais ou menos esse o raciocínio de alguns roteiristas, né? Professor Daniel, eu sei que o senhor é professor e eu também sou, a gente enfrenta a sala de aula, tem de tudo, e a gente está acostumado a pular na brasa, às vezes. A Carlinha, que diz que ela frequenta o nosso programa desde o início, de Sorocaba, ela diz, esoterismo é coisa do mago Merlin, é coisa da história da carrochinha. Carrochinha, como ela escreveu aqui no e-mail. Fica aí o seu comentário. Olha, de fato, durante muito tempo, né, se estabeleceu, como eu tinha comentado, essa visão de que esoterismo está no campo do mito, do irracional, do folclore, essas histórias, né, bobinhas, ingênuas, que nós, né, homens modernos, civilizados, científicos, devemos abandonar. Mas, né, isso é uma leitura que se estabeleceu e eu acredito que ela é equivocada por vários motivos, né? Como eu disse, quando a gente pensa, por exemplo, Isaac Newton, né, que ninguém duvida que era um homem de uma alta inteligência e cultura, ele se dedicou à alquimia, e tanto quanto à física, ele não viu uma cisão, né? Ele não achava que a alquimia era um amontoado de bobagens, de folclores, ele entendeu ali que existia algo que valia a pena se dedicar. E quando o Newton faz isso, o que eu acho que é mais interessante, né, é que ele está fazendo de uma forma científica, né? Ele pensava, eu li alguns autores que comentam os escritos alquímicos do Newton, e o Newton acreditava, por exemplo, que a descoberta dele da lei da gravitação universal não era uma novidade. Ele pensava que até Pitágoras, usando um método esotérico, tinha pensado algo parecido, né? A ideia de uma atração universal, né? E nesse sentido, existe por trás do esoterismo, do trabalho dos esoteristas, existe um método. Claro que não é exatamente o método da ciência moderna, mas existe uma metodologia, existe um pensamento ali que tem um valor lógico, não só simbólico. Eu acho que isso não pode ser descartado. É simplesmente irracional, é bobagem, não vale a pena, né? O próprio Rudolf Steiner, né, para pegar um exemplo mais recente, né, ele deixou várias contribuições no campo, por exemplo, da farmacologia, os medicamentos Veleda, né? Eles seguem, digamos, os princípios, né, do pensamento de Steiner, a agricultura biodinâmica, são conhecimentos de uma ordem prática, concreta, né? Não é apenas um amontoado de lendas, de folclore, que a gente poderia facilmente descartar e falar, isso aqui é tudo lixo, não vamos perder tempo com isso. Não, acho que tem coisas ali que valem a pena, né? E mesmo autores que não são esotéricos exatamente, mas eles têm aceitado dialogar com o esoterismo ou com concepções que foram atribuídas ao esoterismo. Por exemplo, a gente tem hoje o biólogo Rupert Sheldrake, que é um autor de um alto currículo, né, científico. Ele chegou numa teoria dos campos morfogenéticos, né, e ele pensa, por exemplo, né, de que, eu vou dar um exemplo dele, né, os cães, de uma forma muitas vezes intuitiva, eles sabem quando seus donos estão chegando em casa, e não é uma questão da audição, né, porque às vezes é uma distância tão grande que nem o cão consegue ouvir aquilo, né, então ele sugere que existe um campo, né, que a gente pode dar vários termos para esse campo, mas não é algo físico, material, pelo menos não da matéria densa, que conecta os seres.
Olha, se a gente pensar muito bem essa ideia, que esse autor pretende dar a ela uma credibilidade científica, né? Isso é a ideia antiga dos esoteristas, que existe uma alma do mundo, que existe um mundo astral, então que as nossas emoções, sentimentos, eles estão conectados de alguma forma. Né? Ou seja, em outras palavras, hoje nós temos autores científicos que eles estão se aproximando de coisas que os esoteristas diziam há muito tempo. Né? Então, talvez, claro que eu não quero ser dogmático, dizer, não, os esotéricos entenderam tudo e a ciência não sabe nada, né? A nossa ciência agora, né? Não vou fazer esse tipo de dedução, mas é possível que tenha, por trás dessas questões todas da tradição esotérica, de talvez coisas que eram vagas mesmo, talvez a gente consiga chegar até elas de uma forma hoje científica. Um outro exemplo, para ficar mais claro. O próprio Rudolf Steiner, ele morreu por volta de 1925. Ele deixou escrito, né, o que acontecia na compreensão dele, ele dizia que ele era capaz de perceber isso, quando uma pessoa morre. Então ele falava, por exemplo, quando a pessoa morre, o corpo sutil ou o corpo etérico, ele se desdobra do corpo físico, e num dos momentos ali logo desse caminho, né, da transição, né, a pessoa vê a vida dela pregressa numa espécie de quadro, em imagens. A pessoa revive a vida dela em imagens. E o Steiner falou isso com base na percepção que ele tinha. Né? Ora, desde os anos 60 para cá, e essas pesquisas continuam feitas, muitos médicos, né, começaram a estudar o que a gente chama de experiências de quase morte. Né? Vários, começou lá com o Raymond Moody, depois outros autores continuam estudando isso, e muitos relatos, mas muitos mesmos, até uma base estatística por trás disso, que as pessoas relatam, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que tiveram uma espécie de morte clínica, o cérebro parou de receber oxigênio, elas ficaram mortas durante um tempo, e por algum motivo que a gente não compreende, elas voltaram. Muitas delas registram o quê? Bom, eu estava lá como morto e eu comecei a ver minha vida pregressa numa espécie de quadro de imagens. Tá? Então, veja, pode ser que a nossa ciência está se aproximando de coisas que os esotéricos diziam há muito tempo, claro que agora com um método, né, com um rigor de estudo muito maior do que seria possível no passado. Eu acredito que é um pouco por aí o caminho, como eu vejo, pelo menos. Carlinha, olha aí, a sua provocação deu certo, olha aí, olha que bagagem. Espero que a Carlinha e os demais aí, ouvintes, telespectadores, internautas, tenham gostado aí das suas respostas. Tem uma proposta aqui, decorosa, claro, vamos voltar a nos reencontrar, a conviver aqui no programa Conviver, em torno do tema Teosofia Perennis, que é o livro do nosso companheiro Daniel Rodrigues Plácido, publicação da editora Daimon. Fica aí o convite, de acordo com a sua agenda, que é bastante ocupada, muitas aulas, muitos compromissos, mas espero que o amigo encontre espaço para o programa Conviver. A sua despedida, professor Daniel. Agradeço o convite, aceito, a gente tenta achar um espaço, gostaria de abordar esse assunto também, que é um assunto do meu livro, e no geral eu agradeço pela oportunidade, por poder participar do programa, e contem comigo aí, estou à disposição sempre que possível. Sensacional, olha, a simpatia dos seus alunos se confirmou aqui no programa Conviver. A informação que nós tivemos, o professor é muito simpático, ele tem muita paciência, sabe pra caramba do assunto. Está provado aqui que os seus alunos tinham e têm razão. Muito obrigado, professor Daniel Rodrigues Plácido. Quero agradecer também a você que está participando, você que sugeriu esoterismo aqui no programa Conviver. Eu quero agradecer a sua participação, a sua intervenção e fazer um pedido. Mande um e-mail para afonsomoreirajunior@gmail.com, sugerindo quem você gostaria de ver aqui no programa Conviver, perguntas que você gostaria de fazer, o assunto que você gostaria de ver desvendado. Nós teremos muito prazer e muita alegria em poder atender aí a todos na medida do possível. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver vai ficando por aqui. Até a próxima edição, se Deus assim o permitir. Até lá.
Você acompanhou Programa Conviver.